Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante. Aquele programete que caminha contigo lado a lado pelo vale da aflição, lutando contra a desinformação e as manifestações fascistas em seus diversos aspectos, lutando com as armas do conhecimento. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o seu soviete na beira do Rio São Francisco, e de lá, bebendo a água do Rio São Francisco, ele luta contra o capitalismo. Seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Aqui tomando água do São Francisco, curtindo um pouco de calor, né? Calor, chuva. O clima assim tá meio estranho ultimamente, mas estamos aí, levando a vida. E diretamente de Alfenas, ele, o homem que subiu correndo o prédio para conseguir chegar no seu apartamento a tempo de fazer a gravação, seu Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, meio suado, mas é bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Ai. E temos aqui o retorno de um amigo nosso, que é o Presley Vasconcelos. Oi, Presley. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Bom, estamos aqui hoje reunidos para bater um papo sobre um tema que Kleber Roberto vem pedindo. É uma pauta que Kleber Roberto vem insistindo pra gente fazer. Kleber, não sei se agora virou ecossocialista, mas hoje é dia de a gente bater um papo sobre a economia verde, né? E a importância dela nesse momento em que o Brasil voltou para o cenário mundial. O Brasil sumiu, passou 4 anos aí escondido, na verdade caminhando pelos porões do fascismo, e agora que a gente conseguiu resgatar o Brasil, a gente vai ter que lidar com tudo o que aconteceu, que foi colocado para debaixo do tapete. Enfim, estamos aqui para falar sobre a economia verde. Mas antes, vamos para alguns recadinhos rápidos. Primeiro de tudo, se você nos ouve, nos acompanha, gosta, acha a gente charmoso, todo final de semana tá coladinho lá ouvindo nosso podcast, você pode nos ajudar. Não só sendo apoiador, né? Claro, quando você começa a apoiar o Historiante, tudo melhora, as coisas melhoram aqui pra gente. Mas você pode nos ajudar sem ser apoiador, né, Kleber Roberto? Você pode auxiliar aqui o Historiante sem ser um apoiador. Você vai no seu app de áudio, no caso Spotify e o Apple Podcasts, e vai lá e dá 5 estrelas. A gente vai ser penta com vocês, 5 estrelas, e além de dar essas 5 estrelas, que faz com que o Historiante suba nos chats e seja mais indicado para mais pessoas, você vai, compartilha com seus amigos, bota no seu history lá no Instagram, na sua rede social. Tudo isso ajuda a divulgar a palavra do conhecimento aqui do Historiante. Perfeito. Então bora para o nosso... Aproveita aí, Kleber, bora para o nosso giro de notícias. Sim, bora lá. Começando, o que é economia verde? Entenda esse conceito e as críticas a ele. Atualmente, as notícias relacionadas à degradação do meio ambiente se tornaram comuns, sejam elas sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, aumento da poluição nos grandes centros urbanos ou notícias relacionadas às ameaças de mudanças climáticas. Diante desse cenário, o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, PNUMA, criou em 2008 a iniciativa Economia Verde, a qual foi popularizada pelo termo economia verde e aceita pela comunidade internacional. Brasil, economia verde e o futuro do saneamento básico. Em seu discurso de posse, Lula reiterou, após vencer as eleições, que o enfrentamento à emergência climática terá centralidade em seu governo, que se inicia em 2023. O presidente eleito afirmou: "Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores." Como a economia verde poderá beneficiar o Brasil? É consenso entre especialistas que o Brasil se tornará uma potência ambiental se aproveitar bem o seu vasto patrimônio na área. Mas afinal, como se ganha dinheiro com recursos verdes? Um bom ponto de partida é o mercado de crédito de carbono. Segundo estimativas da Câmara do Comércio Internacional, a ICC Brasil, o segmento poderá trazer até 2030
2030 100 bilhões de dólares para o país. De bolo. Reconstruir Bolsa Família e economia verde são desafios para Lula. Em contato com os colunistas do UOL, José Roberto Toledo e Kennedy Alencar, no programa Análise da Notícia de hoje, a economista Mônica Aldiboli analisou quais serão os maiores desafios econômicos para os primeiros meses do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil já responde por 10% dos empregos verdes no mundo. A qualidade da matriz energética, com quase 50% da energia renovável, e o potencial da economia verde podem alavancar o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos, com uma geração de emprego mais sustentável. Para se ter ideia, hoje o país já responde por 10% de todos os empregos verdes no mundo, ocupando a segunda colocação entre os maiores empregadores da indústria de biocombustíveis, solar, hidrelétrica e eólica. Pablo, tá com você. É isso aí, vamos para o nosso editorial. Em 3 de março de 1947, foi escrita uma canção que pode ser considerada o hino nacional do país Nordeste. Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga deram respectivamente letra e melodia à música Asa Branca, uma ode ao sertanejo da metade do século XX em sua saga de sobrevivência seca. Dentre tantas imagens que aparecem ao longo da canção, o braseiro e a fornalha da mata ressequida fazem com que até mesmo a asa branca bata asas para bem longe. Pra gente aqui do sertão, quando isso acontece, é sinal de que tão cedo não cairá gota alguma de chuva. No caso do Brasil, acho que a asa branca foi abatida por algum ruralista em meio à queima de floresta nesses últimos 4 anos. E essa metáfora, que eu reconheço é macabra, não foi feita por acaso, tá? A área ambiental foi uma das mais atacadas pela atual gestão presidencial. Durante sua gestão, houve um aumento de 73% do desmatamento na Amazônia e a exploração do garimpo criminoso em áreas protegidas, entre muitas outras consequências nocivas. O Brasil sofreu um apagão de dados, fruto do desmantelamento dos órgãos que fiscalizavam o desmatamento ilegal, as ações de garimpeiros e a violência armada nas matas. Um caos meticulosamente pensado pelos bolsonaristas para beneficiar criminosos do campo. Em seu discurso de posse, o presidente eleito desse ano, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou que o enfrentamento à emergência climática vai ter centralidade em seu governo, que vai se iniciar ano que vem. E ele afirmou o seguinte: vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Essa proposta é ambiciosa e traz parâmetros socioambientais para o financiamento agrícola, algo que aponta para uma política agrícola e agrária moderna e conectada com as expectativas mundiais. O outro ponto tem a ver com a universalização do saneamento básico, medida muito necessária, tendo em vista que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões estão sem esgotamento sanitário. O que temos em jogo aqui são duas mentalidades bem distintas sobre como nos relacionamos com a natureza. Como os recursos naturais devem ser utilizados pela economia do país? Pelo que vimos até aqui, não é destruindo criminosamente nosso patrimônio ecológico. Nesse debate entrou em discussão a economia verde, um conceito que propõe tornar a economia que temos hoje em um modelo mais sustentável, com mais inclusão social, eficiência no uso dos recursos naturais, com consumo consciente de baixo carbono, entre outras medidas que ajudem a valorizar o meio ambiente. Alguns dos pilares dessa agenda são energias renováveis e acessíveis, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e ação climática. Bom, parece que depois de anos a Asa Branca voltou ao país e quando ela canta ai ai o povo alegre, mais alegre a natureza, como diria Gonzagão. Mas aí sempre há aquela dúvida, né? Será que dá para falar sobre economia verde e sustentável numa sociedade capitalista? A pergunta que eu falo para vocês é a seguinte: dá para ter esperança com a nova agenda socioambiental do Brasil nesse mandato Lula 3? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo.
Você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Rapaz, olha, eu acho que primeiro a gente tem uma pressão muito grande de fora, o que eu acho que é importante. Eu acho que é muito bom essa pauta socioambiental voltar para nossa pauta de discussão de fato mesmo, porque nós fomos muito mal vistos durante esses últimos 4 anos justamente por ligar aquele botãozinho do F e sair descendo serra elétrica para tudo que é canto, desmatando, queimando. E hoje falar sobre a economia verde, né, na sua primazia, no que ela de fato representa, não só traz essa necessidade de falar sobre isso e também a urgência de que, né, a gente estava até conversando agora há pouco sobre essa questão do aquecimento global, problemas climáticos e desastres que vem acontecendo por conta da ação humana. Então eu acho que um dos grandes compromissos que é preciso firmar é justamente nesse sentido. A esperança para a agenda, né? Com o novo mandato de Lula, a gente volta a ter essa esperança para essa agenda ambiental, principalmente depois desse período de veloz destruição que tivemos. E com a volta de uma agenda ambiental, num caso do governo Lula, que ele já deixou claro que tem que haver essa união entre tanto a questão de uma economia verde, uma defesa do meio ambiente, com também essa responsabilidade social, ou seja, de reduzir a desigualdade social. Porque dos artigos que nós lemos, a gente sempre vê que um dos pontos para se atingir essa economia verde é exatamente a redução da desigualdade social. E com essa redução da desigualdade social, o que vai ter é exatamente um melhor aproveitamento dos recursos. Isso porque a gente vê o que acontece devido à desigualdade social, devido, por exemplo, à falta de moradia, que faz com que as pessoas acabem vivendo às margens das cidades e com isso acabe gerando resíduos, gerando um descarte inapropriado de lixo devido muitas vezes à falta de coleta desses produtos. Ou seja, o fim, não, digamos, não o fim, porque essa desigualdade social, infelizmente, é algo que tem que ser trabalhado a longo prazo, não vai ser resolvido em apenas 4 anos. Mas só com um governo que já vai olhar para o povo com essa visão de redução da desigualdade social e também com a defesa das questões ambientais, a gente já vê que, sim, devemos ter esperança nessa agenda ambiental, já que vamos ver um governo que vai ter essas duas preocupações. Porque, como ele disse lá na COP27, tem que ser 2 pontos que devem andar de mãos dadas: defesa do meio ambiente e redução da desigualdade social. Eu acho que a economia verde ela se torna muito importante, não além da questão da diminuição da desigualdade social, da questão ambiental, né? Entre vários outros fatores que a gente precisa focar e tirar a má imagem, igual já foi falado aqui pelo Kleber, pelo Presley anteriormente, mas também tem a questão da geração de emprego e da geração de novas tecnologias. A gente viu muito isso e aí gera toda uma roda gigante, né? Que aí interfere na educação, interfere na economia, interfere no desenvolvimento e por aí vai. E a gente pode trazer o desenvolvimento de tecnologias e importar novas coisas para fora, né? Fortalecendo
o nosso mercado, fortalecendo a nossa educação, fortalecendo a pesquisa, que é algo que tem sido tão atacado e tão prejudicado nesses últimos tempos. Então eu acho que a economia verde, ela tem toda a sua necessidade, tem toda a sua agenda que a gente precisa ter por questões de aquecimento global, mas a gente precisa ver o quão importante ela pode ser para a nossa economia e como ela pode se tornar, ela pode se fortalecer e se tornar algo importante para a gente, já que a gente tem um terreno, uma área territorial tão vasta, com diversas possibilidades de trabalho, com diversas possibilidades de desenvolvimento de energias diferentes, né? de economia verde de maneiras diferentes. Então, eu acho que o compromisso com a economia verde nessa próxima gestão sinaliza muito com a economia internacional, porque é necessário, é importante, e também a pauta socio, né, e ecológica, ambiental e tudo mais, ela vem trazendo para a gente, como planeta, essa urgência. Então, grandes economias estão já voltadas para essa estrutura, para analisar o que pode ser feito, para retardar os problemas acarretados pela estrutura capitalista que a gente vive hoje. Então, nós estávamos, na verdade, fora dessa discussão, fora dessas pautas, né? Indo totalmente contra. Então, eu acredito que a gente pode esperar para o próximo ano, do lado positivo, ações mais fortes contra desmatamento, contra queimada criminosa, contra várias outras ações que vão contra a pauta sustentável. Mas, por outro lado, a gente vai encontrar também, eu acredito, uma oposição que vai continuar, que na verdade ficou durante 4 anos, com determinada tranquilidade frente a essas questões, né, o famoso passar a boiada. Então, eu acho que isso trouxe uma tranquilidade para essa bancada ruralista, para a bancada agro, essa parte criminosa, quando a gente fala sobre o agronegócio. Então, eu acredito que também vai ter esse embate forte, né, entre esses interesses. Porque, de um lado, nós vamos ter alguém que vai querer falar, olha, você vai ter que emitir menos carbono, você vai ter que pagar uma taxa a mais porque você está fazendo tal coisa, e do outro lado você vai encontrar pessoas que estão aí cheias de dinheiro, com empresas e coisas monstruosas, para chegar e falar para elas, olha, eu estou há 4 anos aqui, tranquilo, então a gente vai tentar barrar e tentar passar isso, e tem também apoio no Senado e várias outras instâncias, justamente para poder fazer com que dificulte um pouco esse processo. Então eu acho que é interessante a gente olhar por essa ótica de que é algo mais positivo para a economia verde, é algo mais positivo porque a gente tem um governo que está tendo como prioridade isso, mas eu acredito que a gente vai encontrar alguns embates aí, algumas pedras no sapato por esse caminho aí pela frente. Essa luta política, eu particularmente acho que vai ser extremamente complicada, viu, bicho? Porque a nossa Câmara de Deputados está mais reacionária, né? Apesar de o governo Lula ter montado uma coligação, uma coalizão de partidos que acaba dando para ele certa tranquilidade na hora de fazer as votações. Mas mesmo assim é uma coisa de dar medo. Por exemplo, esse final do governo Bolsonaro, ele tá cheio de pacotes de maldades circulando por aí. Um desses pacotes de maldades é o PL do Veneno, né? Esse PL do Veneno tenta fazer com que a comercialização de agrotóxicos quase entrava a língua, agrotóxicos altamente perigosos, eles sejam comercializados sem restrição, sabe? Além da questão da revogação das regras de licenciamento ambiental, que são consolidadas desde 1980, desde a década de 80. Então, assim, a ideia que eles têm, inclusive, é alterar de forma radical o processo de demarcação de terras indígenas. São 2 PLs para isso, é o PL 490 e 191, que eles estão querendo fazer essa votação aí no apagar das luzes do mandato do governo Bolsonaro. Claro que, assim, esse pacote de maldades, ele vem em contraste com todo o planejamento que está sendo feito do ponto de vista de resgate da questão ambiental no Brasil, né? A Marina Silva, ela encabeça todo um processo aí de recuperação socioambiental do país, não só a nível nacional, mas a nível internacional, né? A ideia da transição para uma economia de baixo carbono, de acordo com aquilo que está sendo delineado nos principais acordos internacionais. E isso tem como principal
ponto o seguinte, o Brasil, ele é uma potência mundial na área de energia renovável. E não só em energia renovável, mas na questão das florestas, na questão da biodiversidade, na questão dos recursos hídricos. Então, assim, existe todo um contexto onde o Brasil está inserido que o coloca com a primazia na questão dos debates ambientais no mundo inteiro, inclusive na questão da economia verde. E é dentro desse contexto que a gente vê que o Brasil, ele seria o país com a maior possibilidade de crescimento a partir do momento em que a economia verde, a partir do momento em que a economia se enverdecesse, na verdade, né? Se ela se tornasse uma economia verde. O destaque que muita gente dá é a questão do potencial da energia eólica, né? No Nordeste, a gente tem parques eólicos em diversos estados, mas na Bahia, eu vou falar pela Bahia, que é minha terra, existem diversos parques eólicos que já funcionam, mas a título ainda de experimento. Ainda não foi feito um investimento pesado para que isso, de fato, a gente pudesse transicionar da energia das hidrelétricas para a energia eólica, né? Enfim, existe todo um contexto que coloca o Brasil como essa potência, possível potência futura da economia verde, né? Só que eu particularmente enxergo um entrave nisso tudo aí. É a nossa própria organização enquanto país baseado num sistema capitalista de exploração da natureza. Eu, particularmente, não vejo como a gente transicionar para uma economia verde se a gente não, de fato, resolver as bases desiguais da economia capitalista do nosso país. Mas eu queria saber de vocês acham que é possível manter o capitalismo dentro desse contexto da economia verde? Ou uma coisa não ajuda a outra, não puxa a outra? O que é que vocês acham? Rapaz, eu acho que existe 2 tipos de saídas para essa, né? Eu acho que a gente migra ali para uma saída onde todos vamos lutar por um mundo mais sustentável de maneira 100%, de maneira íntegra, começando por base, pensando em justiça social, pensando em inclusão social, né, fazendo tudo um compilado horizontal. E de outro modo, também, né, do outro lado, tem essa concepção da economia verde que vem como uma espécie de falsa solução para os problemas ambientais, né? Que é fazer com que haja, por exemplo, um mercado de compensação, né? Que o capitalista, ele em tudo ele vê possibilidade de lucro, tudo vê possibilidade de lucrar. Então, hoje, por exemplo, você tem a proposta do greenwashing, né? Que você consegue fazer algumas coisas ali, e aí você reduz o imposto ali, é aquela destruição consciente, né? É assim, eu estou te matando aqui, mas eu estou pagando para alguém passar uma peneira num rio ali na frente, sabe? Então, acaba se gerando um novo mercado, né, que, por exemplo, sei lá, o mercado de plantadores de árvores. Então eu acho que tem também essa estrutura que no final das contas não modifica a dinâmica capitalista que a gente vive hoje, né? Então, ainda assim a gente vai estar vivendo na base do lucro, ainda assim a gente vai estar vivendo na base da exploração, e a gente deixa de resolver um problema. É como se você estivesse tomando Dorflex com uma dor de cabeça onde a causa não é apenas um cansaço, apenas uma dor cotidiana, é algo muito mais profundo. Então, ao invés de você se passar por um tratamento de fato para resolver as bases, você faz o quê? Você toma um Dorflex ali, passa um gelol no joelho, mas não vai fazer uma fisioterapia. Então é mais ou menos isso. Então, enquanto a gente não conseguir mudar a dinâmica, a forma como a gente produz e ficar individualizando os problemas, acho que a gente não sai desse patamar que a gente está. Porque para chegar para fazer uma propaganda na televisão, mandando a pessoa desligar, fechar o registro na hora que vai escovar os dentes, é maravilhoso. Todo mundo cresceu aqui com a mãe falando: não, você não é sócio da companhia de energia, fecha essa luz, e não sei o que não sei o que lá. Todo mundo cresceu ouvindo isso. Só que ninguém fala, por exemplo, quanto que o agronegócio está gastando de água, quanto que a água produzida no Brasil vai majoritariamente... Enquanto você desliga o seu chuveiro, a mangueira do agronegócio está aberta, né? Exatamente. Então, assim, você individualiza problemas que são muito maiores do que a gente no coletivo, sabe? Então, você joga para essa questão, que é fundamento dessa ótica neoliberal aí da galera, de falar com que o problema é você, porque você tá tomando banho de 10 minutos. Então, reduza teu banho para 7, que você vai salvar o planeta. Enquanto isso, tá a água jorrando no agronegócio, enquanto as indústrias estão fazendo uso de água de maneira criminosa, ninguém se preocupa com saneamento, com tratamento de água. Então, eu acho que tem que ser uma mudança estrutural, sabe? Então, eu acredito que
para fazer uma mudança a longo prazo, sustentável, como o nome diz, eu acho que precisa se mover muito mais do que apenas ter o compromisso com o verde, sabe? É mudar a forma de produção, porque senão, para mim, não adianta de muita coisa a gente falar que, não, vamos usar então ecobag. Poxa, lindo, maravilhoso. Mas tá, como é que está sendo produzido o que está dentro da ecobag? Porque do contrário não adianta de nada. A gente só vai estar se enganando, né? A gente vai estar literalmente chupando bala com plástico. Para não falar outra coisa. E o capitalismo ele tem uma questão que ele promove o gasto desnecessário, né? Então, assim, eu acho que precisaria muito de uma maior conscientização, de uma mudança, né, de modelo de capitalismo, até para que se houvesse uma maior economia. E até pelo que o Presley estava falando na questão do agronegócio, para essa agenda verde que está sendo proposta, que pode ser proposta, né, para mudança aí a partir do governo Lula, o agronegócio é um segmento que vai trazer muito problema, porque ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em derrubar árvore, produzir gado, produzir as coisas. Então, eu acho que o modelo de capitalismo que a gente tem, a forma de consumo e essa questão do agronegócio, do consumismo, né, de derrubar a floresta para poder cada vez produzir mais, é muito prejudicial e isso pode trazer muitos problemas para a gente daqui para frente. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. A economia verde e o capitalismo, acho bem complicado ambos andarem de mãos dadas, vamos dizer assim. Porque dentro do capitalismo vai haver essa, digamos, pregação do consumo constante. Isso porque o capitalismo precisa do consumismo para sobreviver. E fazendo isso, vai acabar acarretando no consumo dos recursos naturais de forma descontrolada para conseguir arcar com essa necessidade de sobrevivência do capitalismo. E isso vai de encontro ao que prega a economia verde, que é a manutenção dos recursos naturais e a reutilização. Quando falamos, por exemplo, como o Presley falou sobre a questão da ecobag, não adianta ter a ecobag se você acaba pregando que tem que consumir muito. Não adianta ter a ecobag, como ele bem disse, e você colocar várias coisas dentro ali da bolsa que acabem acarretando mais resíduos para a natureza. Sacolas plásticas, embalagens de isopor, embalagens daquele papel laminado, muitas coisas que acabam muitas vezes não sendo recicladas e vão para o lixo. Isso porque o capitalismo prega esta necessidade de consumo excessiva. Eu vou sequestrar um termo dos coaches aqui e vou fazer uma provocação. Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que isso que o Kleber falou é muito importante, mas eu puxo uma etapa atrás, né, o ponto zero, que eu acho que é o ponto da busca pelo lucro exacerbado pela acumulação de capital excessiva, né? Que eu acho que tudo está dentro de uma cadeia que vai gerar nisso que ele acabou de explicar muito bem, que é a questão do consumo. Nós somos ensinados a consumir o tempo inteiro e esse consumo excessivo, ele vem de cima.
Ele cria uma demanda, né? Eu também, antes que fale, comunista de iPhone, também uso iPhone, mas a Apple, por exemplo, eles não estão ofertando pra gente o produto mais atual. Eles têm ali quase que 3 anos de produtos mais atuais. Então, eles possuem toda essa estratégia não para te entregar o melhor, mas sim para focar naquilo que vai gerar mais lucro de acordo com o período. Então, gera-se por parte dessas empresas essa necessidade de você comprar. E aí vem a obsolescência programada, né? Que vem essa questão que antigamente você comprava uma geladeira que você passava aí 4 gerações, a geladeira estava lá intacta. Enterrava 4 velhos da família, mas a geladeira estava intacta. Hoje em dia você compra uma das 6 meses e ela já começa a dar defeito na porta. A geladeira entrava na divisão de bens da família. O que, rapaz? Tinha geladeira que dava briga por gerações pra saber quem ia ficar com aquele caixote velho. E aí, o problema todo, que eu acredito que seja a nascente do problema, é que você educa uma sociedade a partir de uma lógica de acumulação de capital excessiva por parte desse empresariado. Então, o que acontece? O dono da empresa X, ele pega e fala, olha, a gente precisa vender mais. Fazer produto durável não vale mais a pena. Então a gente vai fazer um produto que daqui 2 anos eu vou lançar uma atualização e ele vai ficar mais lento. E aí daqui 2 anos aquela pessoa vai ter que comprar. Então é essa lógica de produção que eu critico, né, que é a questão da gente entender que realmente... enquanto não modificar esse ponto, né, tipo de até que ponto nós estamos usando os recursos que são naturais e são bens de todos nós, até que ponto a gente está usando isso de maneira sábia. Porque aí vem esse ensinamento, digamos assim, dessa cultura do consumo em massa, né, que faz com que a gente queira ter sempre os melhores itens, que a gente não tem apenas, 4 pares de tênis, mas a gente precisa ter 20, que a gente precisa comprar a TV que faz isso, faz aquilo, busca a criança na escola e a lavadora que vai... Então a gente está o tempo inteiro, como o Kleber falou, nessa questão do consumir e um consumo que não é consciente. Então eu acho que tudo ali está dentro de uma cadeia que vai fazendo com que haja esse ciclo, que vai se renovando conforme vai passando de geração para geração. Eu dei o exemplo da geladeira, que entrou nessas questões, mas a gente pode entrar com a questão da mobília, a gente pode entrar em questão de outros eletrônicos, a gente pode até entrar na questão dos próprios alimentos, né? Como a gente utiliza os alimentos hoje e tudo mais. Então, essa lógica que nós temos hoje, ela não bate muito bem. Então, eu acho que a gente vai continuar usando, até a analogia que eu fiz no começo, se a gente não fizer algo que mude essa estrutura, focando nas bases, a gente vai continuar tomando Dorflex para um problema muito mais grave que a gente tem, sabe? Até pegando essa questão da alimentação que você fala, no estilo de vida capitalista, do jeito que a gente corre, do jeito que a gente não tem tempo para se cuidar, para se tratar, e muitas das vezes não tem recursos quanto a isso, as pessoas menos desfavorecidas, a gente cada vez mais vai comer mais enlatado, a gente cada vez mais vai comer produto industrializado em 500 camadas, e isso vai trazer prejuízo para a gente financeiramente, vai trazer prejuízo para a gente na saúde, desencadeia várias outras coisas que acumulam o capitalismo e atrapalham que a gente possa pensar no desenvolvimento e pensar em alguma coisa para melhoria para a diminuição do capitalismo e do consumo. Só essa conversa aí sobre alimentação já dá um episódio em separado do podcast, sabe? Olá, ouvintes do podcast O Historiante. Meu nome é Carlos Vicente, eu sou engenheiro florestal e tenho trabalhado muito com políticas públicas ligado ao tema da Amazônia, mudanças climáticas. A minha expectativa, né, e eu acho que de várias pessoas que atuam nesse campo, é que o novo próximo governo, né, que vai assumir agora dia 1º de janeiro, deverá dar um impulso importante nesse tema da economia verde, especialmente porque durante a campanha eleitoral e posteriormente a ela, por exemplo, na Conferência das Nações Unidas sobre Clima, na COP27, né, agora no Egito, que aconteceu agora em novembro, o presidente reafirmou seu compromisso com essa agenda, anunciou inclusive ações muito fortes, compromissos fortes em relação ao combate ao desmatamento da Amazônia, dos demais biomas, e toda uma linha de incentivos para o desenvolvimento que considera a questão climática, né,
no sentido de avançar na economia de baixo carbono, ou seja, nas atividades que geram emprego, geram renda, estimulam a inclusão social, mas isso sendo feito da perspectiva não mais predatória, né? Por não mais predatório, a gente entende que não é necessário continuar desmatando, produzindo devastação, contaminação ambiental e ampliando as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, que aceleram, né, e agravam o problema do aquecimento global, porque isso pode ser feito utilizando energias renováveis, incentivando a ampliação ainda mais da produção de energias com fontes renováveis. Pode ser também feito através da bioeconomia, em relação ao uso adequado das florestas, dos biomas, a redução das emissões oriundas da agricultura, né? Existem várias tecnologias, a própria Embrapa já desenvolveu. Então, esse compromisso que foi expresso pelo candidato e o candidato Lula e posteriormente a sua eleição, já como presidente eleito, isso é muito positivo, porque aponta para o Brasil, para a sociedade brasileira, uma perspectiva mais contemporânea de um desenvolvimento em que a gente não precisa continuar ampliando, agravando a crise climática, nem a degradação ambiental. Obviamente que, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, existem muitas respostas para isso. O grande desafio é implementar isso ao nível no campo das políticas públicas, na articulação com a sociedade civil, com o setor empresarial. Vai precisar muito diálogo, muita capacidade de tratar esse tema, de dialogar esse tema com as pessoas, de construir, mas eu acho que é uma sinalização extremamente positiva. Com relação ao papel do Brasil no mundo, no tema do desenvolvimento da economia verde, eu acompanhei a Conferência do Clima, agora a COP27 no Egito, acompanhei as participações do presidente Lula lá nos eventos públicos que ele teve, e foi muito impressionante ver a receptividade das principais economias do mundo, de grande parte das nações do mundo. Uma frase que se ouvia muito lá nos corredores eram as pessoas dizendo que o Brasil voltou para o jogo da sustentabilidade, da economia verde, da preservação do planeta. Ou seja, o Brasil, pelo seu tamanho, a sua importância histórica, pela concentração de florestas e recursos naturais que tem, e também pelo seu papel na economia mundial, especialmente no campo da produção de alimentos, né? Ele é um ator muito, muito estratégico. Os últimos anos, quando o Brasil foi abandonando essa pauta, né, esses compromissos com a questão do tema socioambiental, da sustentabilidade, isso foi deixando grande parte das nações do mundo muito apreensivas, preocupadas, porque a gente estava saindo, né, do time dos que estão buscando construir esse novo modelo de desenvolvimento no mundo. E foi muito saudado agora, porque a presença e as mensagens do presidente, a própria presença dele já foi uma sinalização muito importante de que o Brasil estava reconhecendo novamente aquele fórum, né, esse espaço da ONU como um espaço importante, legítimo, estratégico para encontrar soluções para a crise climática, mas também para o problema da fome, problema da pobreza, problema do subdesenvolvimento. Então, eu acredito que nós temos se abriu, né, com essas declarações, esses compromissos e com essa reação da comunidade internacional, um espaço muito favorável para o exercício os próximos anos, para o exercício do governo do presidente Lula. Essas declarações, elas foram, grande parte delas, acompanhadas com ofertas de solidariedade, de apoio, de cooperação. Então, existe uma possibilidade muito expressiva de o Brasil captar muitos recursos de doações, atrair investimentos privados, atrair cooperação técnica, científica de vários países do mundo para nos ajudar a conseguir enfrentar esse desafio, né, de estabelecer de fato uma economia verde, de baixo carbono no Brasil, e deixando para trás de uma vez por todas essa ideia do século XX de que é preciso destruir as florestas, os biomas, para produzir, para poder gerar economia. Então, eu acredito que isso tudo, como eu mencionei antes, né,
dependerá muito da capacidade de implementação, da capacidade de negociação, a capacidade de sair, né, do discurso para a prática, mas sem dúvida nenhuma sinaliza um momento muito positivo para o Brasil. Na agenda socioambiental, nessa agenda da economia verde, né, você observa que o presidente criou uma equipe de transição composta por grandes nomes, né? Eu destaco desse grupo a presença, por exemplo, da ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que inegavelmente é uma pessoa de enorme compromisso com essa agenda e que também trouxe para esse grupo da transição profissionais, né, especialistas brasileiros de altíssimo nível, como, por exemplo, João Paulo Capobianco, que foi secretário executivo e foi secretário de Biodiversidade na época, na gestão dela no Ministério do Meio Ambiente, e o Tasso Azevedo, que coordena o MAP Biomas, né, e uma série de outras iniciativas que tem acontecendo no Brasil, mas especialmente essa iniciativa brilhante, premiada, que é do mapeamento da cobertura vegetal do Brasil, da cobertura da questão hídrica, e fazendo isso num trabalho em rede, com articulações com organizações da sociedade civil, empresas de tecnologia, organizações locais, instituições públicas. Então, esse time, né, unido com representantes também da sociedade civil, dos movimentos dos extrativistas, dos povos indígenas, junto também com as organizações como Observatório do Clima, as redes, né, como o Observatório do Clima, como o Projeto Amazônia 2030 e várias outras organizações, Conselho Nacional de Seringueiros, ou seja, existem Instituto Clima e Sociedade, né, uma série de organizações importantes que estão unidas, que são um grupo, né, bastante representativo dessas agendas, né? Então é isso. Eu acredito que trago uma expectativa de bastante de esperança. Acho que os sinais até agora são muito, muito promissores e, obviamente, que temos que seguir acompanhando, né, contribuindo, acompanhando, tecendo críticas construtivas e oferecendo também a contribuição para a implementação e para a superação desses desafios. Sempre com um sentimento também de esperança e de construção. Acho que o Brasil agora vai viver um momento muito importante de reconstrução. Precisaremos reconstruir as políticas no campo social, política de educação, as políticas de cultura, saúde, né, que tem tido enormes prejuízos nessa área, a política ambiental, a política em todas as diferentes áreas, né? E por fim eu quero falar assim que em relação à política internacional, o Brasil tem todas as condições agora para recuperar o protagonismo importante nas relações internacionais que se traduzem sempre que o Brasil melhora, amplia sua credibilidade internacional, e isso se reflete em mostrar um país com um melhor ambiente para o desenvolvimento, para os investimentos e atrás de tudo isso vem emprego, renda, geração de novas oportunidades para o conjunto da população e também estabilidade, mais estabilidade do ponto de vista macroeconômico, né? E com isso melhores condições para que a sociedade e a economia como um todo funcione. É isso, eu espero ter contribuído e estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora.
são as nossas indicações. Chegamos aqui na área da nossa curadoria cultural. Para você que nos ouve a cada semana, que tá aí nesse final de semana, né, curtindo o Historiante e acompanhando esse bate-papo, é o momento de a gente sugerir para você algumas coisinhas para você assistir, ler, ouvir, acompanhar, que a gente tá também acompanhando, né? Essa curadoria cultural é um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Felipe Monsanto? Exatamente, como diria nossa querida Lídia Verônica, dos nossos cristalzinhos. E se a gente tá aqui é pensando em vocês e agradecendo o apoio de vocês na nossa luta contra o fascismo e contra a ignorância. Eu vou escolher 3 apoiadores nossos aqui para que a gente possa dedicar as indicações de hoje. E eu vou pegar aqui ele que a gente citou aqui em off, meu querido amigo Arley Barros, o Eduardo dos Santos Silva e o Frederico Januzzi. Vou mandar um abraço para esses 3 e vou dedicar as indicações de hoje para esses 3 cristalzinhos nossos aí. Arrasou! Bom, e aí, galera, o que é que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes? Eu queria protestar aqui que o Presley, ele já entrou no nosso esquema, tá? De roubar a indicação dos outros. Oxe! Não, ok. Tal dizem os coaches, quem chega cedo bebe água fresca. E da última vez roubaram o meu Ruptura. Eu falei assim, vou botar Ruptura. Na última vez que eu participei, pegaram Ruptura na minha frente. Eu falei assim, hoje não. Hoje eu vou chegar primeiro. Cheguei primeiro. Eu foi o primeiro a colocar as indicações, viu? Foi o primeiro. Não, eu mandei o link pra ele. Eu mandei o link pra ele enquanto eu tava explicando. Ele pegou e falou assim: eu sou mais ligeiro dessa vez. Já coloquei minha indicação. Fui lá, olhei, peguei e falei assim: rapaz. Eu não sabia se vocês iam falar de economia, de dica pra casa, de água sanitária ou de abacaxi. Eu já cheguei colocando lá meu negócio. Falei assim: já vou fazer minhas indicações pra eu não ficar sem, porque os caras são ligeiros. Eu danado, roubou minha indicação ainda também. Eu roubei a sua antes, agora tá 1-1, tá? Chumbo trocado. No podcast com a Marina Silva, vocês me chamam, que aí a gente vê quem vai tirar esse do 1-0. Pronto. Aí vem a Marina entrar no jogo, entendeu? E ela rouba de vocês dois. Eu vou fazer as minhas indicações aqui, então. A minha indicação para assistir essa semana, eu vou indicar só um filme, porque eu achei que eu assisti o filme no final de semana, e eu assisti ele 2 vezes porque eu achei um filme extremamente complexo, extremamente profundo, e ele tá muito lindo. A Jennifer Lawrence, ela volta, né? Tinha muito tempo que ela não atuava, e ela tá no filme Passagem, que tá na Apple Plus, e conta a história de uma mulher que volta da guerra, e ela volta para casa da mãe dela, tudo, da família, e mostra muito a solidão dela dentro de casa. A gente já viu muito filme, a gente já viu muita coisa sinalizando, né, pessoas que retornam da guerra com traumas, algumas coisas assim, mas o trauma dela é a família. Ela se sente deslocada naquele meio e ela começa a desenvolver amizade com outro cara que não tem nada a ver com ela, e ela encontra nele o apoio que ela precisa, e aí vai todo o desenrolar do filme, que traz diálogos maravilhosos, assim, ó, sensacionais. E o filme, ele é muito lindo, ele é muito delicado, mas ele é muito forte e profundo. Então eu vou indicar esse filme, Passagem, da Apple Plus. E fazendo até um adendo, eu já até fiz uma outra indicação aqui. Ele me lembrou muito um livro que eu indiquei aqui um tempo atrás, chamado Uma Tristeza Infinita, que também trata de pessoas que saíram do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, na verdade, e são pessoas que lutaram a guerra e que têm problemas com isso, tudo. E o filme Passagem me lembrou muito esse livro. Então fica de dica aí o filme pro final de semana. De música, na semana passada saiu aí a nossa como é que fala do Spotify? A nossa retrospectiva 2022 do Spotify.
E um top 5 ali meu não contava com nada mais, nada menos que Los Hermanos. E a música que eu mais ouvi esse ano... Que novidade! E a música que eu mais ouvi esse ano é a música que eu vou indicar novamente aqui, que é De Onde Vem a Calma, que tem uma letra maravilhosa. Eu sou completamente apaixonado por essa música. Tem uma frase dela tatuada em mim. Eu acho assim, essa música é sensacional, é a música da minha vida, assim, praticamente. E também tinha muito tempo que eu não falava da voz adocicada, da voz gostosinha de Cell, e vou indicar uma música da Cell chamada Malemolência, aquela voz sensual, entendeu? Assim, ó, maravilhosa pra você ouvir assim, à meia luz, tomando uma taça de vinho, entendeu? Então vai aí as minhas indicações. Malemolência da Cell e De Onde Vem a Calma do Los Hermanos. Eu vou indicar um filme que está na Netflix, que é o filme Nada de Novo no Front, que ele é baseado no livro de Erich Maria Remarque, que fala sobre a fase final da Primeira Guerra Mundial, e isso pela visão dos alemães. E é a terceira versão deste mesmo livro, que já teve a versão de 1930 e uma na década de 1970. E essa versão atual, ela foi lançada agora, em 2022. Semana que vem vai ter minipédia sobre esse filme, né? Isso mesmo, Pablo. A gente vai fazer uma minipédia. Você que está aqui ouvindo esse podcast, você já pode deixar ele salvo aí na sua galeria de podcasts, que semana que vem a gente vai ter esta minipédia com o filme, falando do filme Nada de Novo no Front, e pegando vários pontos sobre a história da Primeira Guerra Mundial e fazendo esse comparativo com o filme. Minhas músicas serão uma de uma banda sueca, que é a banda Triet, e eu vou indicar a música Paper Tiger, que é uma música que assim, um hard rock bem legal, vai lembrar bastante aquele hard rock ali dos anos 90, mas tem uma pegada muito mais, digamos, potente. E a outra música é de uma banda finlandesa, a banda Stratovarius, que vai ser a música Hunting and High and Low. E aí lembrando que Stratovarius, eles têm várias músicas que têm essa pegada voltada para questões ambientais. Inclusive o novo álbum, Survivor, ele se baseia em várias músicas que vão falar sobre consumo excessivo, ecossistema, vão falar sobre a questão da sobrevivência da humanidade diante dessas guerras, dessa destruição do meio ambiente. Ou seja, uma banda que nas suas músicas há esse engajamento com as questões ambientais. Quer ir agora, Presley? Pode ser. Olha, na primeira participação que eu fiz com vocês, eu dei uma música um pouco mais cabeça, uma série também, um filme também. Dessa vez eu vim trazer, assim, tipo, coisa de dezembro, sabe? Tipo, coisa que você não tá com a cabeça mais pra nada. E aí você quer já, tipo, vamos viver a vida, descansar, dormir e acabar o ano logo de uma vez, sabe? Tô nesse estilo agora. Aí vem um indica Los Hermanos, ele fala assim, vamos indicar outra com isso mesmo, que assim, o louco do Los Hermanos tá aí. Não, vamos indicar assim, Anitta, né? Tipo, bota aí Anitta, nova música da Anitta, tô brincando. Então, de música, eu gosto de Baby 95, da Aline K. Eu acho que é uma música muito gostosinha, inclusive, né, saúdo justamente porque ela ganhou um Grammy, então eu achei muito legal. De livro, eu recebi várias indicações de amigos, seguidores, depois que eu falei sobre ansiedade, sobre TDAH, eu recebi bastante indicação do livro Essencialismo, né? Tal qual todo livro que se vende muito, a gente precisa dar uma peneirada, porque tem algumas coisas ali que você fala, pera lá, não é bem assim não. Mas é um livro interessante para a gente poder refletir sobre essa questão, sobre o mundo acelerado que a gente vive hoje. Então, tem me ajudado a entender um pouco mais essa questão de lidar até com o próprio fato de ser criador de conteúdo, de trabalhar com a internet e de controlar e gerir o próprio tempo. Então, é um livro que tem me ajudado bastante nesse sentido. Então, eu recomendo principalmente para quem se enquadra nesse cenário aí de ansiedade, TDAH e tudo mais. Série, eu tenho duas. Eu não sei qual que eu roubei do Felipe, né? Mas eu tenho para indicar a 1899, que é uma série incrível dos mesmos criadores de Dark. É aquele tipo de série que faz você ficar pensando, imaginando coisas e tem um suspense por trás.
É uma série que te prende do começo ao fim, que você fica lá observando, você fica tentando entender quem que fez isso, quem que fez aquilo outro, e do nada tem umas concepções meio viajadas, de coisa de dimensões, viagem no tempo, enfim, é toda uma farofa do jeito que a gente gosta. E outra série também que eu assisti ultimamente, recentemente, e fiquei apaixonado, foi Wandinha, que tá um sucesso, né? Todo mundo tá falando sobre. É muito gostosa, é uma série para, como eu falei, para você assistir em dezembro, que você tá cansado, não quer pensar muito e quer assistir algo bacana. É uma série bacana de assistir justamente porque tem a sua pegada de humor, aquele humor um pouco ácido, e é um trenzinho meio adolescente, mas bobo, mas não tão bobo assim, e é legal para poder passar o tempo. E de filme, eu tenho para recomendar os 2 filmes da Enola Holmes, né, que é baseado na história de Sherlock Holmes, que diga-se de passagem que eu sou fã, e saiu recentemente o 2º filme, né, e eu acho muito bacana que os filmes em si, eles conversam entre eles, e em várias histórias também correlatas. Então quem gosta da história de Sherlock Holmes vai pegar bastante detalhes, bastante como chama? Crossover, né, que eu acho que fala quando uma coisa conecta com a outra. É um filme bacana para você assistir tipo, no final de semana, numa sexta-feira à noite, para você assistir num sábado, você não quer sair, ou até mesmo quando estiver dando reunião de família cheia de gente na tua casa, tu quiser se trancar no quarto para poder assistir um negócio e ficar passando um tempo. São 2 filmes aí bem legais que eu trago como indicação, que pelo menos eu gostei muito, né? Não sei se a galera vai gostar, mas se não gostar também, tem vários outros para assistir, né? Enola Holmes é ótimo, os 2 filmes são muito bons, fantástico, gosto muito. Inclusive, você falou em Sherlock Holmes, eu lembrei aqui que eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes e eu ganhei um presente há alguns anos, que foi um box com todas as histórias do Sherlock Holmes, né, um box especial do Conan Doyle. É o ganhei de box presente, que é amarelo, azul, vermelho e verde? Acho que é esse mesmo. Eu ganhei ele de amigo oculto, agora. Arrasou. Sensacional. Eu ganhei de uns alunos meus, bicho. Chegou o meu aniversário, eles me deram esse box de presente. Que massa, cara. Ganhei no amigo oculto do trabalho. Cara, pra agradar gregos e troianos. Eu queria só deixar um recado. Se a gente tem, por acaso, eu acho muito difícil, mas se a gente tem ouvintes, entre aspas, patriotas, eu acabei de ver aqui um vídeo de uma mulher fazendo uma blusinha com a bandeira do Brasil e indo pra manifestação pro Bolsonaro. Gente, por lei, a bandeira do Brasil não pode ser utilizada para fazer peças de roupa, tá? Isso é ilegal, isso vai contra as normas de utilização e de respeito à bandeira nacional. Então, patriotas, sejam patriotas, pô, não peguem a bandeira e façam de qualquer jeito não, viu? Enfim. Inclusive, desculpa te cortar, eu não sei nem até que ponto isso é verdade ou não, mas me falaram que, inclusive, você não pode nem entrar em alguns estabelecimentos enrolado na bandeira. Isso. Né? A bandeira não pode ser utilizada como toalha, seja toalha de banho ou toalha de mesa. Sim. Ela não pode ser utilizada como não pode ser adaptada como peça de roupa, seja qual for o tipo, acessório, nada disso. Bandeira do Brasil é a bandeira do Brasil. É o pavilhão nacional, pô. E os patriotas estão assim, então, enfim. Pegando a bandeira no tabaco, não tô nem aí com nada. Pois é, justamente. Bom, vou fazer minhas indicações aqui rapidamente para encerrarmos o nosso episódio. Bicho, eu terminei de assistir o documentário lá do Globoplay, A Flor de Lis, Questiona ou Adora. E algumas coisas eu aprendi, outras coisas eu tive mais certeza. Uma dessas coisas que eu tive mais certeza foi de que o processo de mercadorização da fé evangélica nos anos 2000 foi uma coisa assim absurda, mas tão absurda que gerou as bases para o fortalecimento do fascismo na década de 2010. Alguém precisa fazer um trabalho sobre isso, não serei eu, porque eu acho que eu vou pendurar minhas chuteiras de historiador qualquer dia desse, vou ficar só como professor de história, mas é um tema de pesquisa histórica
fantástico, sabe? Como esse processo nos anos 2000 de mercadorização gerou fascismo nos anos 2010 e gerou todo esse fanatismo em torno dessas estrelas gospel. A Flor de Lis é uma delas. É um documentário muito bom, fantástico. Inclusive saiu um episódio extra hoje. Foi hoje ou foi semana passada? Não sei. Eu vou assistir. Logo que terminar esse episódio, eu vou assistir para complementar essa série que eu gostei bastante. Foi muito bem feita. Para a nossa playlist, eu vou sugerir 2 musiquinhas. Uma delas é de uma cantora japonesa que eu gosto muito, que é a Aimee. A música é Polaris. Ela tem uma voz diferente. Ela teve um problema nas cordas vocais, que ela perdeu a voz por 1 ano. E quando voltou, a voz dela ficou uma voz meio rouca, que ficou bem diferente das cantoras japonesas de maior sucesso. E isso fez com que ela tivesse uma voz única. Então, você ouvir a Aimee cantando é totalmente diferente das cantoras nipônicas. E talvez por isso que eu goste ainda mais dela, né? Ela tem um estilo bastante alternativo. Polaris, da Aimee, ela canta, inclusive, eu não sei se vocês gostam de anime, bicho, eu gosto muito de anime. Tem um que eu gosto bastante, que é Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Ela canta a música de abertura, que é fantástica, Brave Shine. Fica Polaris e fica uma música do Jorge Drexler, o nosso cantor uruguaio preferido. El Dia que Estrenaste el Mundo. Eu tenho pra mim que essa música ele fez pra filha dele. E eu vou ser pai, aí eu tô meio besta pra música que fala da relação de pai e filhos, né? Então, El Dia que Estrenaste el Mundo é a minha sugestão para a nossa playlist. Inclusive você que está nos ouvindo, chegou aqui pela primeira vez. Todo final de episódio a gente sugere músicas que vão para nossa playlist, que tem o link aí na descrição do episódio. Então, ao final desse episódio aqui, terminou, ouviu, gostou, clica na playlist e vai lavar os pratos, lavar a casa, arrumar as coisas, ouvindo músicas feitas aqui com a nossa curadoria, tá? Bom, chegamos ao final da nossa gravação. Foi muito bom estar aqui. Presley, brigadão por retornar, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer, sempre que precisar, sempre que quiserem. Faltou alguém, pode me chamar, eu adoro tapar um buraco, qualquer coisa, só me chamar também, que é sempre um prazer estar com vocês, falar para a audiência de vocês, desejo aí sucesso, boas festas para vocês de final de ano também, e é isso, muito obrigado. Valeu, brigadão. E a gente vai chamar com certeza várias outras vezes. E você que nos ouviu até agora, você ouvinte querido, ouvinte querida, receba o nosso abraço e saiba que se nós estamos aqui reunidos produzindo esse episódio é pensando em você, que ouve até o final e dá o nosso tchau coletivo junto com a gente. Então é isso, um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau!